Olá, boa tarde a todos. Tudo tranquilo com vocês? A gente teve um probleminha ontem, então não conseguimos fazer o nosso encontro, mas hoje acho que vai dar certo da mesma forma. A gente tá com uma reforma aqui no bloco, então a gente estava sem internet, estava com um ponto de internet para todo mundo usar, então eu achei melhor não fazer, porque senão ficaria caindo o tempo inteiro, e eu tive uma de manhã. E foi muito sacrifício, assim, porque ficou caindo o tempo inteiro, daí fica ruim, porque a conversa fica cortada, né? Daí a gente não se entende. Mas maravilha. Quem quiser e quem puder manter aberto a câmera, ganha uma estrelinha. Só para que eu quero ver vocês, porque fica bacana ali a nossa conversa. Então vamos retomar um pouco só dos nossos encontros anteriores, que a gente falou. Vocês conseguiram ler o texto que eu mandei? Eu mandei meio em cima da hora. Quem leu, dá um positivo. É um texto bem simples, bem fácil também da leitura, né? E ele vai servir para o nosso norte aqui. Então tá. Nós começamos o livro falando sobre a questão dos fundamentos, né? Então a gente falou a questão do fundamento, do fundamento como a infância como um fundamento para a criança, né? Onde a criança vai construir ali todo aquele alicerce que vai sustentar o adulto que ela há de vir ser um dia, né? Então a gente entendeu essa importância, principalmente porque nós atuamos nessa fase, né? Nessa primeira infância, nessa primeiríssima infância. A primeira infância. Alguém está falando? Pode Não falar. dá para ouvir, tá bem baixinho o som. Bem baixinho? Deixa eu ver Bem aqui. baixinho. Para todo mundo tá baixinho ou é só ela? Sim, tá bem baixinho. Deixa eu ver aqui. Então. Veja, às vezes é a configuração do computador que tem que aumentar o volume, alguma coisa assim. Eu vou colocar o microfone da câmera, vamos ver. Eu não gosto muito porque ele pega muita. E aí, melhorou? Ou tá igual? Anderson. Sim, Anderson. Oi? Tá bom o som. Deve ser configuração do computador dela ou a internet. Nós Sim. estamos nas salas separadas, longe, e estou escutando bem. Agora já está bom. Tá. Então, maravilha. Pera lá. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Tá, todo mundo me ouvindo então? Positivo? Beleza, então vamos lá. Eu vou tentar falar mais alto aqui, então, um pouco. Então, trazendo essa questão desse fundamento, né? E que a gente atua sendo, vamos dizer assim, não o protagonista, porque não é esse o nosso objetivo, mas sim esse ator coadjuvante que vai ajudar essa criança a construir todo esse alicerce, né? Então, acho bacana e todo mundo viu essa necessidade também da criança ser a protagonista dessa história, desse conhecimento, dessa construção dela, né? E que a gente vai auxiliar, servir ali como um certo apoio, né? Sabendo os limites, aonde a gente precisa intervir ou não, né? Deixando que a criança também se construa de forma mais autônoma possível, né? E aí a gente passou de fundamentos casas, a gente passou para a parte de ferramentas, onde a gente falou bastante sobre a questão da construção da imagem corporal. Bom, agora vocês já sabem o que é a imagem corporal. Vou perguntar para quem aqui? A Patrícia, do Alexandre. Fugiu. Tá aí, Patrícia? Desculpa, falei oi, o microfone estava desligado. Boa tarde, Anderson, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Você pode falar o que é a imagem corporal que a gente discutiu no encontro passado? Olha, não sei se eu vou responder de acordo com o que você espera, mas eu acredito que
é tudo aquilo que o corpo da criança representa para ela e o que ela consegue descobrir por meio dele, né? Então, são todos ali os sentidos, as formas de expressão, baseado no corpo, posteriormente nas emoções, enfim. Seria isso? E mais ou menos isso, mas está certo. Uhum. É o que ela vê do próprio corpo, mas é o que ela vê do que a gente fala desse corpo, né? Sim. Que ela entende que é o corpo por meio da nossa fala e pela forma que nós desejamos esse corpo dela, ela aprende a desejar o próprio corpo. Mas é isso aí, muito bem. Né? E depois essa questão do corpo, né, que a criança consegue construir essa imagem, é que a gente entrou na questão das ferramentas, né? Porque a gente falou que a criança aprende a partir do quê? Isso a gente falou. Quem que sabe? Pode até escrever aí, que fica mais prático até. A criança aprende a partir do quê? Tempo. Quem que me responde? Francine Dias. Me responda. A partir do que a criança aprende? Isso tinha que estar na ponta da língua. Pode escrever ou pode falar. Aqui. Eu acredito que seja a partir das experiências, da vivência que ela possui, que ela vai adquirindo com o passar do tempo. Seria isso? Eu não participei dos 2 últimos encontros. Você não participou do último, né? Não. Mas então até é bom para retomar. Pelo meu conhecimento prévio, eu acredito que seja isso. Uhum. E a gente discutiu sobre isso. Quem que tem uma opinião diferente da Francine para falar? Vamos ver. Márcia Cristina. Márcia Cristina Mello. É esse mesmo? Porque às vezes você entra com um nome diferente. Patrícia colocou da curiosidade. Posso arriscar, Anderson? Pode, com certeza. Eu estou tentando entrar aqui, mas está muito ruim a internet, acho que não abriu. Pode colocar mais se quiser, Nossa. por escrito ali, se quiser. Tá dando interferência aqui para mim, não, acho que a internet está muito ruim. Agora parou. Então, eu fiquei prestando atenção na tua resposta da semana passada e eu não havia pensado por aquela forma, como você colocou, aquela questão do desejo, da mãe, tal. Quando você lançou a pergunta, eu imaginei quando a gente trabalha a imagem da criança pelo espelho. Quando você coloca a criança na frente do espelho e começa a falar a questão dos olhos, que a gente trabalha dessa forma. Olha o seu olho, como você tem um olho dessa cor, o outro amigo tem da outra cor, o cabelo, a imagem como um todo, e a gente vai explicando para a criança e mostrando, eu relacionei isso a esse conhecimento que ela vai adquirindo. Não sei se está dentro que você acrescenta alguma coisa, mas antes da sua resposta da semana passada, eu respondi essa pergunta dessa forma, mais ou menos. Estaria mais ou menos dentro? Isso que você falou seria nomear o corpo, né? Nomear o olho, Também. mostrando para ele. Mas, assim, tem a ver, mas com essa pergunta que eu fiz, que a criança aprende a partir do quê? Já responderam aqui que é por meio do corpo. A Juliana colocou e a Rosemary Dias também colocou. Então, tudo é a partir do corpo. Isso que você colocou vem depois, a forma que a gente ajuda ela a construir a imagem corporal dela, que Sim. é você nomeando o corpo, mas acima disso também é o nosso desejo sobre o corpo dela, ou seja, quando a gente vai apresentar esses olhos, olha só esses olhinhos seus, tão lindos, né? Essa forma de você ir colocando uma carga emocional, vamos dizer assim, nessa criança que está se construindo. E aí sim ela vai notando o seu corpo e notando como aquele corpo é belo, é bonito, não no sentido lindo e maravilhoso esteticamente, mas no sentido que é precioso para ela aquilo e também é precioso para o outro, né? E é através dessa interação que ela vai se construir a sua própria imagem e usar o corpo.
né? Que por mais que ela possa nomear o que é o seu pé, o que é a sua perna, o joelho, ela pode não saber utilizá-lo, né? Então, a partir dessas oportunidades que a gente ajuda com que ela, né, propondo atividades, brincadeiras, que ela use esse corpo e também mostre que essas partes do seu corpo são o desejo do outro, ela vai aprendendo a utilizar o seu corpo, por assim dizer, da forma inteira, né? Não como algo que ela arrasta, mas sim algo que ela utiliza 100%. E aí vai desenvolvendo as suas habilidades nisso. Então, sempre a criança aprende a partir do corpo, porque é o corpo que ela tem, ela não consegue aprender a partir do outro sem colocar o corpo na relação. Então, por isso é sempre a partir do corpo. E sempre a gente tem que oportunizar a criança que ela utilize o seu corpo para conhecer, seja no tato, né, que ela tateie pegando com as mãos ou sentindo o próprio corpo, como a gente sabe que as crianças pegam às vezes tinta, massinha, comida, elas passam no rosto, né, elas põem na cabeça, elas esmagam, né? Então, porque todas essas partes, quando a criança ainda é menor, e depois vai se delimitando, mas todas as partes no começo são zonas que trazem prazer à criança de sentir aquilo, né? Por isso que a criança procura a maior parte do nosso corpo, quando ela nos abraça, ela tenta agarrar com tudo, até com as perninhas, porque para ela tudo devolve uma sensação prazerosa, né? Nesse sentido de estar experimentando de corpo inteiro, e depois vai se delimitando a algumas áreas com o passar do tempo, né? Então, sempre isso a gente sempre tentar. Nomear, sim, Roseli, bem colocado, porque a gente deve o tempo inteiro, olha essa perninha, esse olhinho, mas, acima de tudo, mostrar que existe um desejo por aquele, não é só um nomear, como a gente comentou até no encontro passado, essa é direita e essa é esquerda, né? É mais o uso que se dá a isso e a forma que é desejado esse corpo da criança. Pode falar, Francine. Então, seria assim, completando a minha resposta, então, a partir do corpo dela, que ela teria a oportunidade de ter as vivências, as experiências, né, e todo o restante dos direitos de aprendizagem, todos os outros processos, né, a partir do corpo dela. É que no primeiro e no segundo eu não tinha participado, então não estava inteirada. Eu vou colocar para vocês no YouTube, lá, os dois encontros, fica até mais fácil de a gente estar... Isso. É que eu procurei lá no grupo para ver, né, para me inteirar, para saber o que acontecia na discussão, o que acontecia na discussão, né, como que funcionava, daí hoje decidi participar. Eu já tinha lido. Que bom que vocês decidiram participar, isso é muito bom, porque isso a gente vai retomando sempre. Por isso sempre essa retomada, para que a gente vai fazendo sempre um link dentro desse texto. Porque o livro, como eu disse, é um livro que ele é um pouco avançado, se fosse trabalhar diretamente com a criança, seria com as crianças lá do Fundamental 1, mas ele vai servir para nós como uma reflexão e principalmente para a gente, vamos dizer, ver a teia de assuntos que vão surgindo e que a gente pode apresentar para a criança, sem precisar estar esgotando assuntos isoladamente, né? O que vai surgindo a gente vai aproveitando e vai direcionando conforme os nossos objetivos. Esse é o importante. Então, nessa parte das ferramentas que a gente discutiu no encontro passado, essas ferramentas, elas são o quê? Um acessório para o corpo. Por isso que a gente falou muito da imagem corporal, porque primeiro a criança tem que aprender a usar o seu corpo, para depois ela começar a estender o seu corpo através de acessórios, né? Por isso que a gente falou bastante sobre como o Rubem Alves coloca, que a mão também são várias ferramentas, como o corpo são várias ferramentas, como a mão é uma ferramenta de pegar, né? A perna, uma ferramenta de correr, e assim vai indo, conforme os olhos, uma ferramenta que ajuda a enxergar, daí citou o óculos, porque quem não consegue enxergar bem, o óculos serve como uma ferramenta apoiando, né, essa visão. Então, essas ferramentas, a partir do que a criança conhece o corpo, eu sei o que eu faço com o meu corpo, eu posso utilizar de ferramentas para agir no meio. Aí entra a questão que a gente entra agora, né, o tópico de agora, o capítulo, que é o fogo.
né? Então, o fogo, ele entra aqui como, vamos dizer, um estopim da modificação. Né? Eu acho bem interessante. E quem conseguiu ler ali, ele vai mostrando que é sempre as modificações que o fogo pode causar, né, nas coisas. E a partir disso, a criança vai conseguir observar e vai modificar o meio que ela está, né? Criar coisas diferentes das originais. Isso é muito importante. Então, eu queria resgatar para vocês, porque no texto ele traz algumas mitologias, e eu gosto muito de mitologia, eu queria trazer duas reflexões. Uma é grega, né? Uma mitologia grega. A outra, ela é, por assim dizer, uma parábola cristã. Tá? Mas é só para a gente refletir, eu quero fazer bem rapidinho. Então, a primeira, as duas têm a ver com fogo, tá? Não é aleatório, foi bem escolhido. A primeira delas até ele coloca ali, os gregos, eles, como não entendiam muitas questões, né, porque a ciência ainda estava se iniciando, eles criavam formas de aceitar aquilo, né? Formas de compreender algo que era incompreensível ainda na época. Então, eles justificaram a criação do homem e o homem do jeito que ele é com um certo conto, por assim dizer. Então, para a gente pegar bem do meio, é assim. Quando Zeus, né, que era o deus dos deuses, trouxe a paz no mundo, ainda não existia o ser humano. Não existia nada. Só existia vegetação, né? Então, ele criou lá no Monte Olimpo, estava ele lá, e todos os outros deuses, e ele era muito tedioso, porque não tinha nada, né? Então, ele queria criar algumas coisas que desse um movimento para a Terra, né? Trouxesse um certo movimento. Então, o que ele fez? Ele chamou dois titãs, já titãs menores, que sobraram depois da guerra, e deu para eles a missão de criar as criaturas que iriam compor a Terra. E aí o que aconteceu? Essas duas pessoas, uma era Epimeteu, que eu acho que vocês não conhecem muito, porque não é um nome muito falado, e o outro é Prometeu, que esse é um pouco mais conhecido. Então ele chamou esses dois e pediu para que eles criassem as criaturas, né, que fossem compor a Terra. E Epimeteu ficou responsável por criar todos os animais. E Prometeu ficou responsável de criar o homem. Mas Prometeu deixou para fazer de última hora, enquanto Epimeteu já saiu fazendo geral, né? Já foi criando todos os animais, na ideia deles, que existe até hoje. Né? Então ele fez o elefante era grande, tinha tromba, então era pesado, de um animal caçava. O tigre, ele era ágil, tinha dentes, e foi colocando as características que encaixasse eles dentro do mundo e que eles vivessem bem, sem preocupação. Todos tinham características para viver no mundo tranquilamente. E fez todos os animais, né? Todos os animais. E quando fez todos, ele chegou em Prometeu e falou, pronto, já terminei a minha parte. Ele falou, como assim terminou? Não, já terminei, já criei todos os animais e explicou exatamente cada característica dos animais para o Prometeu. Aí Prometeu olhou para ele e ficou muito decepcionado com aquilo, porque Epimeteu gastou todos os atributos nos animais e para o homem não sobrou nada. Então, de fato, o homem estava nu. Não tinha garras, não tinha uma pele grossa, não tinha nada que pudesse fazer eles sobreviverem no meio, né, selvagem, por assim dizer. Então, Prometeu invadiu, isso é bacana para quem faz pedagogia, porque tem tudo a ver com pedagogia, ele invadiu o Monte Olimpo, foi até o lugar, o Templo de Atena, e lá o Templo de Atena, ela era conhecida como deusa da sabedoria. E um dos animais que acompanha sempre ela, e sempre está no ombro dela, é uma coruja, que é o símbolo da pedagogia. Veja como é bacana essas coisas. Então ele foi lá e pegou do templo dela e roubou o fogo e deu ao homem.
Só que o fogo, nesse caso, ele simbolizou como fogo, porque é a partir do fogo que se foi as maiores invenções do homem. Ele conseguiu dominar a natureza através do fogo. Mas o fogo representa a sabedoria, né? Então ele deu a inteligência ao homem para que ele pudesse viver no mundo, modificando o mundo para que ele pudesse sobreviver. Por isso o símbolo do fogo. Isso é bem interessante, né? Então, sabendo disso, né, e sabendo que o homem ele tem que agir com essa inteligência para modificar o mundo, e isso é desde os primórdios, é que a gente tem que criar situações para as crianças e para nós mesmos, né, sempre ajudando elas a interagir nesse meio, a fim de modificá-lo. Veja que interessante. Aí, no começo desse texto de Rubem Alves, ele traz o seguinte, ele traz lá que no começo das casas, as primeiras casas, lembram das primeiras casas que o texto traz? Eram as cavernas, né? Então ele resgata a casa e resgata que dentro da casa eles tinham que fazer o fogo para se aquecer na casa. Olha que bacana. E aí ele começa a dar algumas pistas, por exemplo, o fogo tinha que ficar dentro e não fora, porque se fica fora, vinha uma chuva e apagava. Então, veja, essa colocação do Rubem Alves nesse texto é fantástica, porque você fala, né, quando você vai trazer alguma coisa para a criança, sempre você vai ter que trazer algo para que ela reflita sobre aquilo. Será que é melhor um fogo que fique fora dessa casa ou dentro? E se chove, né? E se apaga, como que eu vou acender esse fogo, né? Pensando, dele traz a reflexão que era lá no tempo das cavernas, como que se fazia o fogo se não tinha fósforos, não tinha faisqueiro, né? Não era fácil de se fazer. E aí ele vai tecendo assim, e falando sobre o fogo e das maneiras, e quem tem facilidade, como que faz, né? E isso é muito importante, né, para nós, porque toda vez que a gente vai trazendo informações para a criança, e só informação não basta para ela, nós temos que ir trazendo formas que ela possa refletir sobre isso. Aí vocês vão pegar. Mas e os bebês? Como é que eu faço eles refletir se ainda eles não têm isso? Para os bebês é muito fácil a gente trazer algo que eles notem mudança. Por exemplo, se eu trago para eles ali, para que eles façam uma atividade com gelo, né? Uma atividade com gelo, coloco o gelo. Eles vão conseguir notar que esse gelo está derretendo e se transformando em água? O que vocês acham? Sim ou não? É uma modificação que vai fazer com que eles pensem sobre aquilo. Aí vocês podem pensar, mas a criança tão pequenininha, ela pensa? O que vocês acham? Pensa ou não pensa? A criança pensa, né? Há estudos que falam que a criança, ela pensa desde antes ainda de nascer, mas depois que nasce, ela já tem uma capacidade de quantificar e ela é capaz de pensar, sempre ela está pensando. Lógico que ela tem uma dificuldade enorme de externalizar os pensamentos dela. Pense também que loucura seria que a criança já nasce e já estivesse falando e nos colocando os pensamentos dela, né? Então ela pensa assim, mas ela é um processo, o pensamento dela. Se a gente acreditar que a criança não pensa, nós não propomos, e se a gente não propõe, ela não vai desenvolver-se. Veja que interessante. Então, se a gente... vou dar outra pista, assim. Quando a criança nasce, então vocês vão lá e vão fazer aquele teste, o pediatra faz, que é pegar e segurar a criança, e a criança dá aquela marchinha, não dá? Em cima da mesa, e vai, mas por que ele está fazendo isso? A criança que ela já nasce, quando ela consegue fazer essa marchinha, né, e depois esse reflexo some, e vai só aparecer quando eu começar a andar novamente. Mas se a criança nasce e consegue fazer essa marchinha, ela tem nato nela a capacidade de andar. E o cérebro dela já deu essas pistas, o cérebro já se preparou para aquilo.
mas porém ela não tem força física para fazer isso. Então, se a criança, por que esse teste é importante? A criança tem que fazer esse teste para saber se ela vai ter um problema ou não de ficar em pé, de andar. Se ela não fizer essa marcha, já vai ter que se iniciar um certo tratamento para que ela possa andar um dia, porque isso é primordial. E quem que direciona isso aí? É o cérebro dela. O cérebro dela já processa, né? O engatinhar é a mesma coisa. Já desde que nasce, a criança tem a capacidade de engatinhar. É uma preparação para que ela se locomova. O cérebro pensa? Sim. Ele vê a passagem do chão, ou se você colocar, isso eu vi numa reportagem agora há pouco tempo, se você colocar o bebê em contato direto com a mãe, na barriga da mãe, ela engatinha até chegar até o peito. E isso recém-nascido, veja que interessante, né? Então, ela já age e o cérebro ajuda. Então, ela pensa desde pequenininho, ela já pensa. Um outro teste que fizeram nesse sentido é colocar a criança em cima de uma esteira, e essa esteira com luzes vai passando como se estivesse passando embaixo, assim, umas bolinhas vai descendo. E quando a criança vê, ela já começa a fazer com as mãos e pernas o movimento de engatinhar, como se ela tivesse mesmo engatinhando em alguma coisa. Veja que interessante isso. Então, isso mostra que a criança, desde muito pequenininha, ela já pensa, mas ela age no meio que ela está. Então, se a gente acha que a criança não pensa, a gente para de investir nela algo que é primordial. O que a gente não pode esperar dela é que ela nos devolva um resultado que a gente vai julgar satisfatório, como você apresentar uma coisa e já na hora ela conseguir identificar ou manipular aquilo. Então, é todo um processo, árduo, porque a primeira coisa que a criança faz quando nasce é uma luta contra a gravidade, e é uma luta, assim, muito pesada, né? Vocês já ficaram tontos, assim, de não conseguir levantar? Alguém já ficou? Alguém já desmaiou, por acaso, aí? Quando você desmaia, você perde os sentidos, né, e desmaia. Mas quando você começa a voltar em si, você não consegue levantar. Parece que o chão te puxa, né? E de fato puxa, porque a gravidade está te puxando. Enquanto você ainda não consegue fazer com que o teu cérebro reorganize para juntar força e tônus para se levantar, você fica como se estivesse colado no chão. A criança sente a mesma coisa quando nasce, porque ela nunca teve contato com a gravidade. Então, a primeira luta que a criança enfrenta é contra a gravidade. Então, ela vai agir com essa gravidade e vai começar a dominar ela primeiro, para depois ir interagindo com o meio, né? Então, toda a questão de modificar o meio é nós, primeiramente, que vamos dar as oportunidades para a criança. Então, quem trabalha com infantil 1, primeira etapa, segunda etapa, é ali que a gente tem que trazer possibilidades da criança perceber modificações no meio. Perceber, né? Até uma crítica ao EVA. Por que o EVA? O EVA que a gente faz, deixa lindo a sala de EVA, ele nunca, vocês já repararam isso, nunca perde as cores, ou perde. Então, como que a criança, estando naquele meio, mesmo que ela não interaja, seja um bebê, ela nunca vai perceber que teve mudanças no ambiente. Se vocês investissem, vamos colocar assim, em coisas naturais, investissem em uma jarra com flor, né, um galho, alguma coisa assim, vocês iam perceber que as folhas iam se perdendo, né, ou murchando, mas a criança, ela ia sentir essa presença e notar isso. Elas não vão dizer, mas elas vão notar essa transformação no meio. E aos poucos elas vão assimilando o que significa essa transformação. Uma das coisas mais difíceis para ensinar para a criança, percepção de tempo. Quem que acha fácil ensinar percepção de tempo para a criança? É difícil. Mas a criança, pense que nós percebemos o tempo que já temos uma certa idade. Então, a gente sabe quanto é ano e quanto... A gente já viveu vários anos, né? Quanto é 1, 2, 3 horas. Uma criança que é muito nova, ela viveu pouquíssimo tempo para ter uma percepção de tempo. Então, a forma mais correta da gente apresentar o tempo para a criança é por meio das transformações.
né? Então, quando a gente coloca lá um vaso de flor para a criança, ela vai perceber que estava viva e vai passando o tempo, aquela flor vai murchando, murchando, ao ponto de cair todas as folhas. Ela vai perceber isso. Ela não vai te falar isso, mas ela vai perceber isso e com o tempo ela vai notando que tem um tempo que a flor vai durar. Isso vai ajudar ela a assimilar a percepção de tempo. E isso entra muito numa questão que o Rubem Alves fala em algumas entrevistas dele, que é assim, na educação não plantamos eucalipto, e sim carvalhos, porque não dá para colher os resultados imediatamente. Né? Não sei se alguém conhece a plantação de eucalipto, é de um ano para o outro. Ou 5 anos, já pode colher. Um carvalho vai durar muitos anos para ter uma grande árvore. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre, enquanto educador. A gente está fazendo coisas para que a criança, lá na frente, use as experiências que a gente deu. Talvez não seja o mais vendável, vamos dizer, a gente não vai vender essa questão, por isso que a gente insiste em fazer um cartão para o Dia dos Pais, ou alguma coisa assim que é mais palpável para que a criança apresente, porque o restante a gente não vai vender, porque parece ser natural da criança, mas é essencial para que ela se desenvolva. Veja que é até injusto com o educador, por isso que eu digo ainda que o educador na educação infantil, ele tem que ter, não pode ter um ego muito elevado, porque se ele tiver mesmo aquele de querer ser o melhor professor e mostrar aquele trabalho dele, ele vai se frustrar muito, porque os maiores resultados dele só vai ser visto com o tempo, né? E só dá um valor nesse desenvolvimento infantil, nessa constituição de sujeito, quando dá errado, né? Que daí quando está lá no segundo ano, terceiro ano, que não está conseguindo se alfabetizar, não tem noção de direita e esquerda, não consegue seguir uma linha para escrita, ou não consegue segurar o lápis direito, aí vamos falar, ele tem que ir para uma sala de apoio, e a sala de apoio vai trazer todas essas atividades de novo no concreto para que a criança se aproprie disso. Então, eles vão dizer, mas se tivesse sido trabalhado isso na educação infantil, ou na primeira infância, né? Então, a gente vai fazendo tudo isso para que a criança vá sozinha, e a gente não pode nem querer olhar onde ela vai chegar, porque se der errado, volta para a gente. Mas se der certo, a criança vai embora. Talvez seja por isso a ideia de educar para a autonomia, porque a autonomia é fazer sem a gente. O desenvolvimento significa isso, desenvolver de algo. Então, é se desenvolver e seguir sozinho. Não precisa mais da gente. Então, são 6 anos que a gente vai trabalhar com essa criança para que ela siga sozinha, né? E os resultados vai ser quando a gente encontrar esse adulto depois com 18, 20 anos, que tem uma visão crítica do mundo, que consegue lutar pelos seus sonhos e desejos. Não estou dizendo ficar rico, isso não quer dizer nada, porque tem muito rico, muito infeliz, ou que não consegue se colocar, vive uma vida que não desejaria, porque não tem agressividade para se posicionar, né? Tomar as rédeas da própria vida. Então, eu digo para vocês que a gente educa alguém para ser autônomo e para modificar o meio, né? E pôr a própria essência no mundo que vive. É isso que a gente quer, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, por isso que o fogo é tão importante, a gente pensar no fogo como algo que modifica o meio. Sempre. O fogo modifica o meio, né? E eu disse que traria mais uma, e agora uma parábola, porque eu acho uma parábola bem interessante para falar sobre a nossa prática docente, né? E essa parábola é das 10 noivas. Alguém já ouviu? As 10 noivas que esperavam o noivo com as lamparinas acesas? É bem conhecida. Então, essas 10 noivas estavam esperando e todas tinham uma lamparina para acender, porque não sabia a hora que o noivo ia chegar, então elas tinham que ficar com a lamparina acesa para que o noivo visse elas. Acontece que 5 delas eram as sensatas, colocadas assim, não por mim, mas pela quem escreveu o texto, que levaram um óleo reserva
porque como não sabia a hora que o noivo chegava, se acabasse, eles teriam mais. E as outras, as insensatas, ou até colocavam como loucas, né? Elas não usavam, não tinham uma reserva, elas só estavam com aquilo, né? Agora veja que interessante. E a partir de um momento, todas se cansaram de esperar o noivo, né? Todas, ali no texto até diz que todas elas pegaram no sono. Isso foi geral. De repente alguém disse: o noivo chegou, né? E elas acordaram na hora. E quando elas acordaram, estavam com a lamparina apagada. Então elas completaram, quem tinha o óleo completou com o óleo, acendeu, e quem não tinha, não pôde fazer nada. E pediram para as outras que tinham: empresta o teu óleo, né? Só que o que aconteceu? Essas que eram sensatas e tinham óleo, falaram que não, porque se elas emprestassem o óleo, falaram que o noivo estava vindo, né? Mas quem disse que estava ou não estava? Que tal se não tivesse? Então o óleo ia fazer falta. Então elas não quiseram. Vai atrás de quem empreste para ti. E foram, mas não conseguiram. E o noivo chegou, viu as 5 com a lamparina e entrou com eles para a festa. E as outras foram até a festa, mas como não tinham brilho, não tinham luz nenhuma, elas não foram reconhecidas por esse noivo e ficaram para fora da festa. Veja que interessante. Agora, por que eu falei sobre a nossa atuação? Porque, veja, todos começamos na educação, e esse é um ponto para que a gente vá refletindo, todos começamos com o mesmo fogo, não é mesmo? Todos começamos com a mesma luz interna, a gente tem os mesmos motivos, a gente tem a mesma ânsia de fazer algo, modificar a educação com ideias inovadoras. Nós criticamos aqueles caderninhos amarelos que todo professor tem quando estamos na faculdade, e vamos sempre colocando essas coisas e trazendo aquela vivacidade, né? Aquela força da juventude, que eu digo, na profissão, né? Aquele brilho, aquela luz intensa. Porém, vai chegar um momento em que todos vão ter esse período de cansaço, né? Todos vão ter esse período que vão diminuir a intensidade desse brilho, né? Porque há vários motivos que vamos dizer, vai nos desmotivar na profissão, que vai ser um obstáculo, né? Que eu penso que seria essa etapa de sono. E é bem aí que algo vai nos acordar, né? É bem aí que todo mundo está naquela inércia, todo mundo está parado, é que algo nos faz acender de novo aquele fogo, porque alguns têm a reserva, não é mesmo? Eu penso que todos vocês que estão aqui têm essa reserva, porque estão aqui. Quando a gente está sempre buscando coisas novas, quer dizer que a gente está buscando aquela reserva nossa, aquela chama, e isso é muito importante, porque até nesse mesmo texto ele traz lá que dentro de nós também há uma chama que queima, né, que faz o nosso corpo movimentar, né, nos dá essa essência de nos mover, né, essa força que mantém a nossa temperatura. Muito bem, então quem tem essa reserva volta a brilhar e está indo em direção aos seus objetivos, ao seu sucesso. Porém, outras pessoas que também iniciaram com nós, também que tinham o mesmo fogo, não têm essa reserva. E aí o que acontece? Essas pessoas nos buscam para tirar a nossa luz. Será que tem alguém perto de vocês, alguém que vocês conhecem que já tentou fazer isso com vocês? Nos desmotivar, porque quando alguém quer emprestar a nossa reserva, ela quer tirar de nós a luz que temos, a força, o combustível, né? Então, há várias pessoas que às vezes acabam fazendo isso, ou as várias coisas, não só pessoas, que tentam nos limitar, né? Tirar a nossa luz, fazer com que a gente também acabe se apagando. Então, assim, eu achei bacana essa mensagem para resgatar todo mundo nessa posição, por uma reflexão nossa, de nos acender agora uma luz, até porque a gente está entrando numa outra etapa da educação, eu penso, com a BNCC, ele está trazendo possibilidades novas na educação infantil,
né? E uma questão também muito governamental tem nos empurrado para baixo, e acho que seria essa hoje o que tenta minar a nossa vontade de fazer um trabalho bacana, pensado na criança, né? E é aí que a gente tem que sobressair sobre tudo isso, né? É aí que a gente tem que ainda queimar mais forte e lutar pelas coisas que a gente acredita na educação como certo para essas crianças. Então, essas duas histórias, uma falando sobre a questão de termos a nossa inteligência, esse fogo, né, que faz com que a gente modifique o meio onde vivemos, né? Também trazendo essa questão daquelas pessoas que o fogo já se apagou, daquelas coisas que tentam nos limitar para que esse fogo que a gente vai modificar o meio se apague, né? Então, a gente pode pensar enquanto nós, educadores, que temos que ter esse fogo, e nós, educadores, como aqueles também que não sugam as reservas de energia das crianças que querem viver de uma forma, vamos dizer assim, não só instintiva, como também de corpo todo, assim, de uma forma mais viva ainda do que nós. Então, todo momento a gente tem que pensar na criança como um sujeito que tem que explorar todas as possibilidades. Explorar com o corpo todo, porque a gente aprende por meio do corpo. Então, quanto menos limitarmos o corpo da criança, e quanto menos limitarmos o nosso corpo enquanto estamos com a criança, e também enquanto estamos em contato com qualquer coisa, mais a gente vai ajudá-los a crescer intelectualmente, desenvolver e se constituir como sujeito. E nós também, né? Veja que a questão neural da criança, até os 13 anos, a criança sofre uma coisa, que se você for procurar um vídeo de um neurocientista, que falam bastante sobre isso, ele sofre uma poda neural, né? O que é essa poda neural? Quando a gente nasce com muitos neurônios, e eles vão fazendo ligações cada vez mais complexas, e com o tempo, eles vão eliminando coisas desnecessárias, ou seja, o que eu não uso. Então, pensem assim, para que eu possa andar, eu vou ligar, assim, uma cadeia de neurônios inteira, assim, vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui, eu tenho que calcular meu tônus muscular, a minha força na perna, a minha elevação da perna, a gravidade, o equilíbrio do meu corpo, tudo isso a gente tem que calcular para poder andar. Por isso que a criança, quando anda, ela anda meio, né, daquele jeitinho. Depois que ela já aprendeu a andar, o próprio cérebro vai eliminando neurônios desnecessários. Por quê? Ele sabe que para andar ele pode fazer isso aqui, ó, reto. Então, todo esse trabalho neural que teve essas conexões, ele poda, faz um corte, porque ele já consegue fazer um atalho entre isso. E a criança consegue andar muito mais rápido, porque ela não precisa pensar em tudo aquilo. Vou dar um exemplo prático na vida adulta. Quem aí sabe dirigir? Quando a gente vai aprender a dirigir, não é um sacrifício, a gente, eu tenho que mexer no espelho aqui, e daí quando que eu mudo a marcha, tem que esperar a aceleração lá em cima, as rotações, e pensar, e embreagem, tudo você vai pensando. Depois vocês não estão dirigindo e nem vê que isso acontece, né? Então o próprio cérebro, ele cria um monte de conexões, e depois ele corta, porque ele vai entendendo que existe um atalho mais fácil. A criança faz a mesma coisa, porque todo para ela é novo e difícil. Aí vai tendo essa poda. Acontece assim, se a criança não está tendo experiências, os neurônios aparecem, mas não servem para nada, porque não tem continuidade. Por exemplo, para que eu aprenda a dirigir, eu não posso ir uma vez no carro, eu tenho que ir uma vez, 2 vezes. Estão fazendo essa conexão até que o cérebro consiga fazer esse corte e use só os neurônios que precisa. Quando a criança só tem uma experiência, ele faz uma vez, e daí não faz mais. E o que acontece? Se esses neurônios foram criados para uma atividade que não existe mais, por que o cérebro vai gastar energia com isso? Então ele corta. Tá? Então nós nascemos com muitas coisas, muitas conexões neurais, só que por falta de experiência, por falta de propostas que a gente possa explorar o nosso corpo de uma melhor forma, nós vamos sendo podados, cortados.
Isso vai até a adolescência. É onde a gente sofre a maior poda neural que existe. Então, se há uma experiência muito rica nessa primeira infância e nesse estágio pré-operatório, que a gente coloca assim por Piaget, até os 12 anos, a criança vai conseguir experienciar a maior parte de coisas, ela vai conseguir viver no corpo, e essas conexões feitas vão perdurar para ela e ajudar quando ela entrar naquele conhecimento que a gente chama de abstrato, que é a partir dos 12 anos. Veja, são 12 anos, e a gente só tem até 6 para trabalhar na educação infantil. Mas isso é interessante. Por quê? Tudo que ela experienciar nesses 6 anos são o que causa mais conexões. Tudo que ela manter experienciando nos próximos 6 vai fazer e dar condição para que ela consiga entrar no abstrato de uma outra forma, de uma forma que ela vai entender uma piada, ela vai entender o que é real e o que é simbólico, ela vai entender operações complexas matemáticas, ela vai saber interpretar um texto conseguindo se colocar na posição do autor desse texto, ela vai conseguir criar um texto com começo, meio e fim e totalmente novo, sem precisar estar copiando de algo, né? Então, toda essa questão que a gente vai viver no concreto, por experiências do corpo, vai nos dar condições para que ela possa modificar o meio com criatividade. Por isso que eu falei, a gente planta carvalhos que vai dar resultado muito para cima, né? Então, a palavra é experiências que ajude a criança a modificar o meio. Essa é a palavra que a gente tem que sempre estar nos nossos planejamentos. Escreva em cima do caderninho, que pode até estar amarelo, porque ficou 2 anos, agora nem precisa a gente usar caderno mais, agora já fazemos tudo isso pelo computador, né? Veja, isso já é uma inovação nossa, também nos tirou da zona de conforto e nos fez modificar a nossa forma de aprender, né? Porque aprendemos sempre de uma outra forma, agora estamos nas telas, nos computadores para aprender, e a criança também precisa aprender de uma forma que não seja tão tradicional, tão parada, tão fechada, tão engessada, né? Alguém quer falar alguma coisa? Estão todos quietos e só eu falei. Deixa eu ver quem que eu chamo para contribuir. A Camila Fitkoski, que faz tempo que não fala, Camila. Camila, tá aí? Sim. Oi, Anderson. Tudo bem? Tudo bom? Eu estou acompanhando, mas eu estou afastada por uns dias, então eu estou em casa, mas estou acompanhando mesmo assim. Que bom. Para não perder nessa linhagem. Mas, assim, sobre isso que você falou, eu não estou conseguindo ter muita concentração, porque eu estou com problemas de ansiedade também. Mas, assim, eu acho que vale a pena a gente, que nem você falou, a resgatar agora, né, o caderninho, procurar se adaptar às novas coisas que estão chegando para agregar no que a gente vai fazer no dia a dia, né, com as crianças. É isso mesmo. E é bacana o que você falou agora sobre se adaptar, porque tem ali na página 43, que ele vai trazendo um texto, ele fala sobre os artesões. O que eu falei sobre as modificações, tudo o que a gente está falando hoje, ele vai entrar dentro do campo, espaço-tempo, quantidades, relações e transformações. Tudo que a gente está falando está dentro desse campo, se fosse para a gente delimitar um campo. Por quê? A gente está trazendo formas de modificar, né, algo, está aprendendo sobre a questão temporal que está dentro desse campo, sobre as questões matemáticas, né, também, porque quando a gente fala de tempo, das modificações, de
quantidades de coisas, tudo está dentro da parte matemática, que foi concentrada nesse campão, que basicamente ele permeia todos os outros campos também, como qualquer outro campo, todos eles bebem de campo do eu, o outro nós, a fala, escuta, pensamento, traços, sons, frases e formas, corpo, gestos e movimento. Mas esse campo, eu gosto bastante dele, porque ele é basicamente a parte científica nossa. Por quê? É dentro desse campo que ele vai trazer o uso dos elementos, e tanto é que o fogo entrou muito bem aqui nele, né? Os elementos, as modificações, as transformações, as questões temporais e espaciais, né? Então, aqui ele traz, até para chegar aqui uma hora que ele fala sobre o que são artesões, e aí ele traz: procure na internet. Olha que bacana, né? Por que eu vou dizer, a Nata, que está olhando, Nata, por que eu vou dizer para você uma coisa e já acabar o assunto com você? Eu vou te motivar e depois vou falar, procure na internet. Por quê? Você vai ficar tão bolada com aquilo que você vai querer procurar na internet, né? Esses tempos atrás, eu falava com meu filho, meu enteado, e eu queria propor para ele de ler um livro. Eu gosto muito de Júlio Verne, não sei se vocês já leram Júlio Verne, mas ele traz Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem à Lua, Viagem ao Centro da Terra. E Júlio Verne, para mim, sempre foi muito bacana, porque quando eu conheci os livros dele, eu morava no interior, tinha pouco acesso. E dentro dos livros dele sempre tinha muitas coisas criativas, né? Coisas até que no tempo que ele existiu, não existia, né? Então ele viajava muito, como o telefone tinha nos livros dele, numa época o telefone nem existia. Mas então eu queria trazer para ele isso. E aí eu queria trazer para ele o livro do 20 Mil Léguas Submarinas. Inclusive, é um livro que ele lançou muito antes de criarem o primeiro submarino. Veja aqui como é interessante. Então, o que eu propus para ele? Eu falei assim: você sabia que uma época os navios estavam sendo destruídos no meio do mar e ninguém sabia o que era, né? Então, o navio saía e, de repente, não voltava mais, eles iam buscar e encontravam só os destroços e o navio despedaçados. E os marinheiros ficaram com medo de ir para o mar, porque o que estava acontecendo? Eles achavam que era um monstro marinho, alguns diziam que era uma espécie de golfinho que tem um chifre na cabeça, não me recordo bem o nome, pesquisa na internet, é um golfinho que tem um chifre na cabeça, que poderia estar destruindo, nossa, me correu o nome aqui, mas sumiu, é melhor vocês pesquisarem na internet. Ele falou, sério? Mas o que? Descobriram o que era? Eu falei, então, descobriram. E o que é? É só você ler esse livro. Daí eu tirei o livrinho que tem, e hoje em dia tem versões bem resumidas, até um livro que não se torna muito grande e cansativo para uma criança pequena. Olha, está nesse livro aqui a resposta. Se você quiser, é só você ler, que você vai conseguir saber o que aconteceu. E ele pegou o livro e começou a ler, né? Então, veja, a forma que a gente apresenta uma curiosidade para a criança é a forma que vai pôr lenha nesse fogo curioso que ela tem por natureza, né? E é uma crítica que eu faço quando a gente traz as histórias, a gente já comentou talvez sobre isso, sobre trazer as histórias já prontas e acabadas em formato de vídeo, como já o primeiro estopim em um vídeo. Aí já mata a curiosidade da criança, porque ela já sabe como é aquela casa, como é o personagem, com a cor do cabelo, o tamanho do cabelo, e para que ela vai pensar nisso depois? Já acabou. Talvez ela queira que acabe já rápido para ela ir para uma outra coisa, porque já está tudo dado, né? E quando você traz esse cara de investigação, e você sabe que o que nos separa do animal é exatamente essa investigação, né? Porque assim, se tiver um gato e uma criança numa sala, e você pegar uma bolinha e rolar pelo chão e passar pelos dois, o gato olha na bolinha, pode até correr atrás da bolinha para pegar.
a criança, ela olha de onde saiu a bolinha. Veja que curioso isso. Podem fazer esse teste. Por quê? Olha aí, ó. Rosemary já me trouxe. O nome do golfinho é narval. Isso mesmo. E ele tem um chifrão na cabeça. Narval. Quem não conhece, depois pesquisa para vocês verem as fotos, que ele é como se fosse um unicórnio dos mares. Então, a criança, ela sempre investiga a causa, né? E isso está nato na nossa natureza, a curiosidade, porque nós somos curiosos, e aí vem a questão da criatividade. Lembra que o Gabriel colocou para nós a questão da criatividade, né? Que é pegar algo, quebrar aquilo, juntar e torcer, não era isso? Vocês lembram dessa questão da curiosidade? Por quê? Da criatividade, porque você pega algo que é pronto, você desmonta aquilo. Não sei se vocês têm filhos, mas eu quando era criança, eu gostava muito, pegava aqueles radinhos que tinham a fita, que acabava as pilhas e deixavam lá, e eu pegava e desmontava ele, depois montava de novo, e depois sobrava sempre peças, lógico. Então, é você pegar algo que já está pronto, você destruir ele no sentido de desmontá-lo para entender o que é, juntar de novo e torcer, ou seja, você nunca vai montar algo que é realmente aquilo que era, você vai modificar o que ele era, e isso é a criatividade, você modificar algo, né? Então, todas as nossas propostas sempre devem pensar nisso. A gente tem que propor uma desconstrução para depois construir de novo e torcer, ou seja, para que não seja igual. Não tem sentido nenhum eu pegar uma roda, ver como ela é feita e montar igual era, não é? Eu tenho que fazer ela mais larga, ou mais alta, ou de alguma coisa que seja diferente, ou fazer essa roda igual aquela carroça do Didi, que tinha as botas no lugar, né, da chapa. É uma forma criativa de se inventar coisas. Então, se a gente vai propor uma prática, que seja sempre modificando o que já existe, porque não tem lógica nenhuma a gente fazer coisas que já existem. Elas já existem, né? Por exemplo, se vocês escreveram um TCC na faculdade, vocês vão pesquisar coisas que já existem, mas vocês fazem uma coisa diferente, porque se for fazer o mesmo tema e a mesma forma que o outro já fez, não tem sentido nenhum escrever o TCC ou o artigo, né? Então, sempre tem que ter esse viés de criatividade para as crianças sempre fazer coisas diferentes. Se for para a gente propor, quem aí gosta de dar para a criança brincar com Lego ou aqueles blocos de construção? Quem que já fez isso com as crianças? Pode erguer até a mãozinha para ver. É uma prática muito certa. Mas vocês colocam lá para a criança e já falam para ela, vamos fazer uma casinha, vocês falam isso para ela? A criança tem que fazer o que ela achar que é conveniente. E às vezes, lógico, um fez a casinha, a outra vê, eu quero fazer ainda maior. Pode ver que a criança sempre tem isso. Ela nunca faz o que a outra faz, ela quer fazer melhor do que a outra fez, né? Ela tem essa disputa, mas ela modifica para não ficar igualzinho e ficar ainda melhor do que aquela. Então, é esse conceito de criatividade. E quando a gente já coloca, a gente volta lá atrás, nas arvorezinhas que a gente desenhava na infância, que era assim, né? Tronco marrom, as folhas têm que ser verde, e daí vocês andam por aí, vocês nunca acham uma árvore de tronco marrom e as folhas totalmente verdes. Não existe isso. Então, essa noção, sempre deixar que as crianças modifiquem isso, sejam curiosas, criem, coloquem diferentes, né? Eu vi uma tirinha da Mafalda esses dias no Facebook, não sei se vocês já viram, onde ela está comentando, se não me engano é da Mafalda, ela está comentando que ela desenhou a Lua, só que a Lua ela estava na crescente, né? Então você imagina que ela está formando um C. E ela desenhou as estrelas em volta da Lua, só que naquela parte que ficou escura da Lua, ela não desenhou nada. Aí a professora foi lá e viu e falou, nossa, muito bonito o teu desenho. Você desenhou um céu bem estrelado e a Lua.
mas não está faltando aqui estrelinhas nesse espaço escuro? Que era o espaço escuro da Lua. Aí ela pegou, daí o amiguinho, ela estava contando para o amiguinho, e o que você fez? Ah, eu desenhei as estrelas em cima mesmo, porque eu não ia destruir o pensamento inocente dela, né? Veja que interessante isso. Porque ela sabia que ali não havia estrela, porque a Lua só estava escura, então as estrelas estariam atrás. Né? Veja como é interessante. Só que a professora queria que ela fizesse, então eu vou fazer, porque eu não vou, né, tirar, né, destruir o que ela já construiu tanto tempo, né, e já é uma pessoa, né? Então, e isso foi muito interessante. Nathalie, pode falar. Eu queria contribuir com uma tirinha também que eu vi num curso meu essa semana. Eu não sei agora o autor, mas foi bem reflexivo assim para mim e entra no que você está falando agora. Na tirinha, a professora joga para as crianças o tema borboleta. Onde que a borboleta vive, o que ela faz, o que ela se alimenta, como que as borboletas voam. E na tirinha aparece, nesse momento, cada criança imaginando a borboleta de uma forma. E eles já, assim, usaram a criatividade e já estavam pensando em sair, pulando, e correndo, e desenhando, e fazendo várias coisas, cada um utilizando a sua criatividade, a sua imaginação, e sendo, né, bem criativos. E a professora fala, daí, levantem das carteiras, que a gente vai fazer igual a borboletinha faz. E ela levanta a mão e faz assim. E daí todas as crianças fazem isso bem cabisbaixas, porque não era o que elas esperavam, né, da atividade. Então, para mim, foi bem reflexivo essa tirinha, porque às vezes a gente acaba podando, né? Acaba já desenhe isso, construa com esse Lego um castelo. E não é isso que a nossa educação pretende. Nós precisamos tornar eles mais criativos, dar espaço, né, para o que eles pensam, o que eles querem construir. Isso mesmo, muito bem, Nathalie. Muito obrigado por essa colocação. E de fato, porque às vezes a criança está num processo tão maior do que a nossa, vamos dizer assim, nossa mente tão limitada e esterilizada já com o tempo, que às vezes a gente propõe atividade e eles não se interessam, não porque eles não querem participar, porque a gente está muito abaixo da imaginação que eles estavam desenvolvendo, né? Então, quando a gente... A professora fez isso porque na imagem que ela tinha, era aquilo que a borboleta fazia, né? Sim. Mas ela não pensou que eles poderiam ter opiniões diferentes. Né? Talvez podia ter falado como que a borboleta faz, como cada um quer fazer, e assim eles mesmos colocavam, né, o que eles imaginavam da borboleta. Isso é muito bacana, né? Isso que a gente está falando de resgatar do sujeito isso, né? De convidar eles a participar e mostrar o que é do desejo deles, né? E não é imposto por nós. Porque se a gente está impondo, não é os desejos deles e nem sempre a gente vai atingi-los dessa forma, né? E esses dias eu conversei até com uma pessoa e ela estava falando sobre a questão que estavam atingindo 100%. Eu falei, mas vocês atingem 100%? Atingem. Mas e as devolutivas são 100%? Não. As devolutivas são 70%. Falei, então vocês não atingem 100%. Vocês comunicam a 100%. Porque atingir está naquilo de provocar um efeito, né? E se você não provoca um efeito, né, que você deseja, não provoca um retorno de algo, não está atingindo nada. Você está apenas colocando aquilo ou comunicando algo que o receptor não está afim, né? Não está provocando neles uma reação. Então, sempre quando a gente pensar, enquanto hoje trabalho remoto, cada professor, educador,
para atingir 100%, você tem que provocar em cada criança uma reação. Pode até não ser a reação que você espera, mas tem que provocar alguma coisa. Se eles só olharam, mas não fizeram nada com aquilo, você não está atingindo. Né? Então, sempre pensar nessa questão. Atingir é provocar uma reação. Pode ser a que a gente espera ou pode ser que não. Nem que seja a reação de dizer que não quer fazer. Mas tem que provocar uma reação. Camila, pode falar. Então, Anderson, de encontro a isso que a Nath falou, vai a sensibilização que a gente teve, que a gente realizou no CEMEI. E, assim, né, minha turma, o Infantil 3 já, né, eles já são bem grandinhos, então eles já têm uma opinião própria, assim, bem desenvolvida. Então, assim, a gente propôs algumas coisas para eles, mas tudo que não podasse o direito deles. E é incrível que, através disso, eu consegui colher disparadores para o meu planejamento, porque a criatividade deles vai muito, muito além do que a gente, como adulto, pensa. Então, eu deixei livremente eles explorarem o ambiente, né? Claro, realizando todos os protocolos, né, da instituição, mas eles exploraram a casinha, teve um momento ali de brincadeiras, então, através desses momentos que, de repente, para um adulto pode não significar nada, mas significou muito para eles, porque eles puderam expressar, né, o que eles sentem, os desejos deles, e para mim, né, como eu já antes, na pandemia, no home office, sempre estava fazendo o curso, então, vendo alguns vídeos também do Paulo, eu já para mim foi bem importante, porque eu consegui colher muita coisa e perceber alguns erros nas minhas metodologias antigas, que até então eram considerados certos, mas aí eu consegui, assim, fazer uma reflexão, o quanto eu podei, né? O quanto, né, eu podei dos meus alunos, o que eu poderia talvez ter atingido mais, né? Então, agora sim, com essa adaptação também, isso foi bem importante, esse momento, né? De dar voz às crianças. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Só para... muito, muito bacana essa observação, principalmente que é um momento mesmo de colher disparadores, né? Colher, escutar as crianças nos anseios, nas coisas que gostam, para poder propor algo realmente significativo. Só para contextualizar todos sobre o que a Camila falou, há um tempo a gente falou com a lei disso, como a gente teve indas e vindas na questão pandemia, né, que uma hora restringia muito, outra hora flexibilizava, e então no começo a gente começou a falar que quem quisesse poderia estar chamando pais e criança para que pudessem vir no CEMEI, para, né, se ambientar com o CEMEI novamente, até porque a gente vai ter um retorno, né, seja agora em setembro ou mais adiante, mas a gente vai ter um retorno, e que pudesse propor alguma coisa, né, até para ter esse contato com as famílias, desde que, lógico, não tenha aglomerações e siga todos os protocolos. Então, isso é livre ainda para vocês que quiserem fazer, e eles fizeram há um pouco tempo atrás. Vocês podem estar chamando as famílias, né, que vêm, o pai ou a mãe, com a criança, né, para ter uma conversa com a professora, até mesmo para propor ali uma brincadeirinha, alguma coisa assim com a criança, para que depois ela não chegue nesse CEMEI, porque muitas crianças nem foram para o CEMEI, elas só participam do CEMEI remotamente, né? Então, é livre para qual de vocês quiser fazer esse tipo de sensibilização, por isso que ela chamou de sensibilização, né? Trazer essas crianças para a gente ir sentindo essas crianças, como elas estão, para ver essa realidade das crianças. Lógico, isso daí a gente colocou como totalmente uma opção de cada instituição, ninguém é obrigado a fazer isso, porque temos que preservar a integridade, saúde e tudo mais. Então,
Quem se sentir à vontade, é possível ser feito e pode chamar e fazer, né? Sempre cuidando para não haver aglomerações, muitos pais, tem que ser agendado e tudo isso que vocês sabem muito bem, enquanto a gente não tem esse retorno. Tomara que a gente logo tenha, né? Então isso é muito bacana. E trazer a família, o que a gente trouxe, fez um contato com a família nessa pandemia muito boa, né? As famílias entenderam melhor o CMEI, talvez pouco ainda, mas estão entendendo, né? E então a gente agora trazer ela para dentro do CMEI, porque uma coisa que a gente fez com essa greve nossa, né, enquanto educação infantil, fez com que os pais brincassem com seus filhos. Nem todos, mas uma grande parte brincou, aprendeu a olhar para a criança de novo, porque daí o que acontecia? Tinham filhos, 4 meses, CMEI, e nem viam a criança mais, né? Então agora eles se obrigaram a ver e curtir essa criança e desenvolver atividades com elas. Por isso que a gente sempre propõe que as atividades sejam de interação de pais e criança, ou do adulto e a criança. Porque se for só para a criança, o pai fica querendo filmar a criança não quer fazer a atividade, porque a criança faz na interação, e fica uma coisa, assim, desgostosa para a criança e muito pesada para os pais, porque tentar fazer a criança fazer algo que ela não quer gera só um transtorno, irritabilidade, e os pais não têm a paciência, como diz uma criança, a mãe não tem a paciência que a professora tem, né? Então, temos que pensar nisso, sempre gerar interações prazerosas entre os dois, como eu falei até para vocês, que tem que ter prazer, tanto o educador contar com as crianças, quanto as crianças quando estão com o educador. Se não tiver isso, tá alguma coisa errada, não vai rolar uma aprendizagem bacana nessas relações. Deixa eu ver mais uma coisa que eu tinha anotado. Anderson. Pode falar. Então, eu gostaria de colocar eu até anotei aqui quando eu estava lendo o texto, porque eu achei muito interessante essa relação do fogo. Então, ele traz lá toda a evolução, mas daí diz assim, tem coisa que mesmo com a evolução são fundamentais e não pode faltar, que é o fogo. Uhum. Então, a gente traz isso para a nossa prática. O que não pode faltar na educação infantil é realmente essa energia natural, esse fogo mesmo, né, como está trazendo aqui, para que a gente possa para as crianças a fazer as modificações, as transformações, as experiências que ajudem a criança a modificar o meio. Então, achei muito interessante. Então, por mais que a gente tenha recursos, por mais que a gente tenha hoje também a internet que nos ajuda muito, e temos brinquedos mais evoluídos, vamos dizer assim, se a gente não tiver esse fogo, nós não vamos conseguir fazer com que as crianças tenham essas experiências. E aí eu estava assistindo uma live do Paulo Koch, e ele falou assim, isso muda a maneira da gente pensar realmente nos nossos planejamentos. Ele falou assim, eu não consigo ver um bebê chamado de estudante. Então, a gente vê a evolução dos documentos anteriores que trazia muito estudante, aluno. Então, ele falou que ele não consegue ver uma criança, um bebê ser chamado de estudante. E para nós isso é muito importante, quando nós colocamos lá na BNCC, crianças, bebês, crianças bem pequenas, e quando nós pensamos no nosso planejamento, nos bebês, nas crianças, muda realmente a nossa forma de pensar no nosso planejamento, na nossa prática, e nessa questão diferente que o professor da educação infantil tem que ter mesmo. Ele tem que ter esse brilho natural dele, ele tem que ter esse fogo para que ele possa atingir os objetivos e levar as crianças a se desenvolver. Isso mesmo. E uma coisa que ele coloca sem o fogo não existiria cozinha, né? Eu acho interessante porque a cozinha é um lugar assim, que a tua casa pode ter
vários cômodos, mas a cozinha é a mais visitada, né? E um tempo atrás eu dizia, eu me criei em casa que tinha fogão a lenha, né? E eu lembro que os melhores momentos de interação da família eram em volta desse fogão. Esse fogão a lenha sempre tinha uma cadeira de um lado, que o meu pai sentava, e tinha uma na frente, a gente colocava, e aquele fogo, e no inverno é muito gostoso, né? Aquele calor. Mas ali o que acontecia? Tinha os causos, as histórias, né? As conversas do dia. E hoje em dia as casas sem esse fogo, esse calor, porque o fogo ele representa muito a questão do calor, né? E para mim tem muita relação com o fogo, tem muita relação da interação entre os sujeitos, porque uma interação não gera calor, né? As nossas interações com a criança geram calor, um calor afetivo, né? Um calor de colocar um pouco, nos deixar atingir para a criança e ser atingido pela criança, né? O encostar gera esse calor. Então eu até coloquei na minha cabeça que quando eu fosse atrás de uma casa, eu queria uma que tivesse um fogão a lenha. E eu tenho na minha casa hoje um fogão a lenha que é muito gostoso, até para que o meu próprio filho tenha esse contato com esse calor, porque a gente sempre procura aquele fogão, principalmente agora no inverno. Então a gente fica ali e fica mais junto, né? Não fica um no quarto, outro para lá, e quando vão se alimentar, fica um próximo. Então isso é muito bacana, e talvez seja esse calor que a gente tenha que trazer na educação infantil. Por isso que tem a ver de falar criança e não falar estudante, porque estudante não tem calor nenhum para nós. Mas quando se fala bebê, você já pensa com carinho, né? Quando você fala criança, você já te vem um sorriso, né? Já te vem uma lembrança boa daquela criança. É muito diferente de estudante, porque estudante brinca mais para cliente, né? E nós não temos clientes na educação. É muito humano, né? E precisamos muito desse calor, desse fogo que alimenta e passar um pouco desse fogo, né, também para essas crianças, né? E veja, o fogo é muito interessante porque um fogo não apaga o outro. Já apagou um fogo? Nunca, né? Então, quando a gente tem um fogo e junta com outro fogo, ele só se torna maior. Então, tá muito nessa questão de educação, isso, para nós, a educação infantil. Nós temos o nosso fogo e cada criança tem um fogo. E quando a gente juntar com eles, a gente não pode sobrepor o nosso um deles, e sim fazer aquela fagulha ser maior com o fogo que eles apresentam também, né? A gente alimenta o fogo deles, talvez, com outras experiências que eles não estão tendo, aumentando o seu repertório e tornando aquele fogo ainda maior, né? Com espaço para se respirar, né? Porque o fogo também tem muito a ver com o oxigênio, toda essa questão de ter esse espaço, né? Desse respirar, né? E veja que interessante, porque aspirar está muito nessa questão de inspiração de vida, porque quando você nasce, e depois solta, né? Então a inspiração, a aspiração, ela vem tudo disso, né? Da criatividade, do existir, do ser, né? Então a gente tem que trazer tudo isso quando a gente fala de criança, né? Falar desse fogo, porque a gente tem que criar uma relação mesmo, por isso o fogão a lenha é tão importante, o fogo é tão importante numa cozinha, porque ali ele modifica, ali ele gera coisas novas, e não há ferro tão duro que não possa ser derretido com esse fogo desses afetos, né, dentro da educação infantil. Se há um afeto, há uma resposta, né? E é o que eu falei sobre o autismo, a Francine tinha levantado a mão, eu já te dou a palavra, sobre o autismo, que o autismo ele tem essa dificuldade de relação, né, com o outro. E essa dificuldade de relação faz com que ele fique um pouco frio, por assim dizer, porque ele não se relaciona. Mas se nós não buscarmos ele nessa relação, se nós não insistirmos nesse sujeito, ele sempre vai se apagar ainda mais nessa questão. Então a gente sempre tem que buscar essa criança, esse sujeito. Não importa se essa criança, se a gente pensar em uma questão de autismo, mas pensar em qualquer criança.
Se a gente pensar numa criança em si, que ela não devolve o que a gente quer, mas a gente continuar buscando nela, se a gente continuar incentivando para que ela se venha, ela vai trazer uma resposta para a gente. Aí a gente vai, de fato, fazer uma modificação, né? Então, se a gente leva o nosso fogo, a gente vai provocar uma mudança. Francine, pode falar. Na verdade, você já acabou falando algumas coisas ali, mas voltando à afetividade, tem uma passagem ali que fala sobre o termômetro, que antigamente, né, as mães viam a temperatura da criança por estar sempre com ela ali, né, e pelos beijos que dava na criança, já conhecia a temperatura. Né, quando a criança estava febril, eles já sabiam que a criança estava febril apenas ao tocar a criança, apenas ao sentir. Então, assim, como a gente comentou, as ferramentas ajudam, o termômetro hoje em dia ajuda bastante, a gente pode levar assim como no sentido figurado, né? Então, as tecnologias, tudo pode ajudar muito, mas a gente conhecer a nossa criança, a gente conhecer os nossos pequenos, né? É o que é fundamental. Eu levei essa passagem do livro para esse sentido, assim, para mim. E de acordo com o que a gente está conversando, né, comentando, eu achei que tem bem a ver. Uhum. Com certeza. Eu cito sempre um livro do Janusz Kozak, que se chama Como Amar uma Criança, e até que eu posto bastante coisa com esse nome, porque ele traz lá uma passagem que é muito interessante exatamente sobre isso. Isso foi em 1909, para você contextualizar com o tempo de agora. Ele coloca assim que as mães, falando em questão de mãe, né, as mães buscam nos livros respostas sobre o seu filho e deixam de pegar o que é de melhor que ela teria, da capacidade dela de observar os seus próprios filhos. Então, ela tenta encaixar o que é de uma criança que ela não conhece, numa situação que ela não conhece, no seu filho, e para de observar o filho, né? E você sabe, né, e quem tem filhos sabe, e quem trabalha com criança também, que você sabe as diferenças que tem quando a criança é sempre alegre, de repente ela entristece, se ela come, de repente ela para de comer, se ela não está querendo brincar, você consegue observar, você não precisa procurar isso num livro, né? Você consegue ver o que está acontecendo quando você confia nos teus instintos para cuidar do outro, né? Porque senão, quando você vê, já perdeu. Porque quando você conseguir se tocar, já perdeu. E essa questão de sentir com os lábios é muito isso, né? De você tocar aquela criança e com a parte tua que é mais sensível para que você possa perceber. Porque se for qualquer outra parte do corpo, você não vai perceber a febre. Agora, os lábios, ele é mais sensível a tudo isso e ele consegue perceber diferenças que são pequenas. Então, veja, talvez, se a gente contextualizar, entra muito no que a gente pensou sobre a escuta da criança. Talvez a gente tenha que pegar daquilo nosso que é mais sensível, ou seja, não julgar comportamentos gerais, e sim especificidades do comportamento da criança, né? Observar mesmo, querendo enxergar a criança, e só assim a gente vai conseguir percebê-la, né, pelo certo, né? Eu citei ainda sobre o Winnicott, que ele traz uma mãe suficientemente boa, né? E ele traz também exatamente essa questão de observação na criança, de saber enxergá-la e confiar no seu instinto. E veja, não precisa ter formação para ser um bom cuidador. Você precisa confiar nos seus instintos. Agora, se você bebe de muitas informaçõezinhas, aí você nunca vai confiar no seu instinto, porque você não tem certeza, você só ouviu informações pequenas, e aí você vai tentando encaixar aquela criança nas informações que você tem. E talvez por isso a gente tenha tantas crianças com laudo, dados pelos educadores. Não estou falando do laudo mesmo, né? Porque daí já essa criança aqui fica só mexendo num brinquedinho, não interage com a outra e não fala, autista. Aí essa criança é muito agitada, ela é TDAH. E vários laudos vão surgindo, e esse laudo rotula essa criança
e para-se de enxergar a criança e começa a se enxergar só o laudo. Né? Eu já tive várias experiências de chegar em instituições e falar assim, eu tenho 3, mas eles são autistas. Eu falei, mas eles têm laudo de autismo? Não, mas é certeza que são, mas então não são. Né? Como que eu vou saber? Eu sou um educador, eu não tenho formação em psicologia, ou psicanálise, ou neuro avançado para poder fechar um diagnóstico, né? Tanto é que nem se aconselha muito se fechar diagnóstico um profissional só, tem que ser um trabalho em rede, para uma equipe multidisciplinar, para poder fechar um diagnóstico. O que acontece é muitos laudos fechados por um profissional apenas. E às vezes você vai ver esse profissional tem 1 ano de experiência e fechando laudos. E o que acontece é que os pais, eles gostam muito de laudo porque justifica a criança. E nós gostamos de laudo porque também nos tira fora do insucesso da criança. Né? Porque se a gente tem uma criança que é muito agitada e eu não consigo trazer ela para mim, eu não consigo ter um vínculo com ela, quando falo que aquela criança lá é TDAH, então era isso, não sou eu, é a criança. Né? Mas talvez tenha outro meio da gente atingir essa criança, né? Eu não posso ficar com esse laudo. Eu tenho que pensar em como buscar esse sujeito. E a nossa missão é para aqueles que a gente que tem dificuldade, não para os que andam sozinhos. Porque tem criança, vamos rolar, rolam. Vamos virar uma cambalhota? Viram a cambalhota. Vamos virar uma estrelinha, já sai virando estrelinha. Esses são o nosso público? O que vocês acham? Esses são que a gente deve bater palmas e ter atenção para eles? Ou são aqueles que não vão virar a cambalhota porque sentem medo de virar? Aqueles que quando vão virar não têm capacidade e ainda os braços fraquejam e acabam caindo? Né? Aqueles que são tão tímidos que na hora da atividade eles começam a chorar, tem uma timidez psicomotora. Será que são esses daí que são nosso público? Ou aqueles que fazem tudo? Né? E sempre os professores gostam daquelas crianças que são excepcionais. Lógico, todo mundo gosta dessas crianças, mas elas não precisam da gente. Elas já se desenvolveram da gente. Elas vão sozinhas na nossa proposta. Então a gente precisa ficar com aquelas que dependem da gente para vir a ser alguém. Então, essa é a questão. Provocar uma modificação nessas crianças com o nosso fogo. Essa criança precisa ter um controle de tônus. Ela não consegue segurar algo porque ela derruba, ela não consegue fazer o seu desenho ou pintar algo, ou pegar um pincel e passar porque ela não consegue controle da mão. Então, eu tenho que ir buscando essa criança. Não é aquela que consegue fazer tudo certinho e bonitinho. Não podemos medir a turma por essa. Temos que medir pela outra e ir adaptando até aquela que já consegue fazer tudo sozinha. Né? Sempre partir daquela criança que precisa mais, porque a outra vai viver a experiência junto com ela. Né? Pensa uma criança que sabe pintar, que gosta de pegar a tinta, ela já tem experiência, pega o pincelzinho, ela consegue passar bem certinho. Se você propor algo que as crianças precisam pintar ainda com a mão, para ela vai ser muito fácil. E ela vai se divertir do mesmo jeito. Né? A outra que não tem a mesma facilidade com o pincel vai conseguir se divertir também na proposta. Entenderam como que a gente tem? Então, a gente pensar nessa equidade, a gente pensa assim, né? De trazer algo que sirva para todos, no sentido que temos que dar a mais para aquele que precisa mais e talvez menos para aquele que não precisa tanto. Mas temos que colocar eles num ambiente que eles possam interagir junto. E nessa experiência eles vão se modificando, né? E vão conseguindo se desenvolver e principalmente se vir a ser como sujeito, que é esse o nosso foco, né? E aí mais algumas coisas que ele traz aqui, vamos dizer assim, no livro, sobre a questão do termômetro, achei muito importante, porque ele traz o que é um termômetro e compara com um metro. Lembra dos contrastes que eu falei, que a gente põe uma diferença da outra? Isso é muito interessante. Então, o metro é mais conhecido, talvez eu consiga mostrar melhor o que é um metro e jogo um termômetro junto, mostro como é separado, um é em grau, o outro é em milímetro, né?
E depois vocês podem ir trabalhando, lógico, quem trabalha ainda está aí no infantil 4 e 5, você já pode trazer algumas questões de agrupamentos em 10, em 5, e isso você consegue fazer através de uma escala de medida. O metro, como que eu faço isso com as crianças? Preciso trazer o metro? Pode trazer o metro para que eles experienciem. Na verdade, o metro, a treino, vocês podem trazer a qualquer momento, porque vocês podem propor medir as crianças, fazer aquele gráfico com elas, né? E elas vão observando essas diferenças de tamanho no começo, depois elas vão entrar nas questões de centímetros e milímetros, futuramente, para frente, talvez no fundamental. Mas elas já têm vivido isso, já sabem o que é, e isso que é o importante, né? Aqui o que mais a gente traz aqui para finalizar, e daí eu abro para quem quiser falar, traz a questão de sombras, que é uma questão que está muito presente na nossa BNCC, tem lá uma questão que traz sombras, né? Não só sombras, porque sombras a gente trabalha com o claro e o escuro, que é importante. Então, quando for fazer uma atividade que exija sombras, procurar mesmo o ambiente do escuro, né? Até é legal porque ele fala como atrai uma chama de uma vela, que tal propor um ambiente bem escuro e acende só uma vela, para as crianças perceberem, para ver que elas geram sombras nas paredes. Olha que bacana, né? Pode ser possível? Sim. Se é um ambiente escuro, algumas instituições têm ambientes que conseguem deixar escuro, e agora, com o novo protocolo de saúde, vai ter que ser trocado mesmo as cortinas, e provavelmente seja blackout, vai facilitar para fazer isso, porque daí sim vai escurecer mesmo a sala, não que seja um ganho, mas vamos usar o melhor, não é? Não adianta a gente falar, meu Deus, por que isso vai acontecer? Eu achava lindo as outras cortinas que tinham desenhinhos, coisas mais bonitas, mas não. A vigilância traz uma coisa mais crua, vamos dizer, mais fria, que é um blackout, que não dá vida, só escurece a sala. Mas podemos utilizar. As instituições receberam também a caixa de luz, que também é fantástico para isso, né? São atividades que dá para fazer com um ambiente mais escuro. Então, explorar isso, explorar o calor, né? Vamos pensar nessa questão de só o fogo nesse momento. Posso explorar a questão de cozimento agora, na pandemia. Cozinhe, propõe que as famílias cozinhem com o seu filho, faça um bolo, né? Passa uma receita para que eles façam com os pais, porque a criança pode ajudar pouco ali, porque tem coisas que ela não consegue, principalmente os mais pequenos, mas eles vão gostar. Eu, esses dias, fiz um pão junto com meu filho, ele tem 1 ano. Eu coloquei a bacia no chão e fui amassar o pão, e ele pegou e ficou com a mãozinha dele junto com a minha, né? Só que às vezes a gente tem que mostrar essa possibilidade para os pais, porque eles acham que eles não conseguem fazer, mas eles não vão fazer, eles vão participar, né? E isso é muito bom, essa participação, esse envolvimento de pegar ali, viu, colocou o trigo, colocou o ovo, colocou o fermento, a água, amassou, né? Aquela massa que era pequenininha vai crescer, né? E é uma das coisas que, mesmo sem eu dizer para minha esposa, ela tem feito, porque ela fica com ele em casa, então ela vai fazer um pão, ele participa de todo o processo, e ele adora pão, e fala pão, e troca qualquer coisa por pão, acho muito engraçado isso. Mas ele participa de todo esse processo do pão, né? Desde a seleção do que vai, dos ingredientes, e daí coloca no forno, ele vai lá e observa o forno, e ele aprendeu a falar quente. Então, quando liga-se o forno, ele vai assim com a mãozinha próximo e fala quente. E quando está ligado, ele não encosta. É muito engraçado isso. E o fogão a lenha, mesma coisa. Ele aprendeu a colocar os pauzinhos dentro e ele aprendeu até a assoprar, porque quando a gente vai acender, assopra e fica lá do ladinho para assoprar. É muito engraçado e é possível fazer isso com as crianças. Mas tem que dar a oportunidade e, lógico, ter cuidado também com as crianças. E elas vão se desenvolvendo. Então, é muito bom utilizarmos a cozinha, tá? Então, busquem nessa semana, né? Se vocês vão trazendo algumas propostas, utilizem a cozinha para fazer alguma atividade dessas crianças. Propõe que os pais façam
um bolo, cozinhe um ovo, né? Quebra um ovo, outra coisa que é fantástica, quebra o ovo em cima para fritar o ovo com a criança, já tem modificação, porque quebra o ovo ali, o ovo ainda só tem a cor amarela e meio transparente, aquela agora, de repente ele vai ficando branco, olha a transformação. E a criança gosta de observar. Isso é uma vivência da criança que vocês podem colocar como sugestão, né? E é muito importante. E aí vocês vão explorando quanto mais, porque tudo na cozinha se transforma. É por isso que eu até comentei que é o laboratório, né? São as experiências da criança ali. E então, trazer ela para esse contexto e fazer com que os pais entendam que é importante ela participar é fundamental. Então, é um convite a vocês, e quem propor e receber alguma imagem, alguma coisa assim, algum relato, coloca na nossa sala para que todo mundo possa ver essa prática. Ou coloque a ideia que vocês tiveram para que os outros também possam propor a mesma coisa. Por que não? Né? Então, essa utilização da cozinha fica como a nossa proposta final aqui, né? E que vocês, no decorrer dessa semana, se conseguirem enviar alguma coisa e mandarem para compartilhar com os outros. Não é uma coisa obrigatória, tá? Estou propondo a vocês uma provocaçãozinha, e se vocês podem fazer, indiferente da idade que a criança tem, tá? Aí não importa a idade, mas é bom, às vezes o pai acha que a criança não tem essa capacidade. Então, direcionar bem o que vocês querem. É para fazer um pão, então que a criança vá lá junto e ajude a mexer os ingredientes com a mãozinha. Ótimo. Né? Ou nem que seja só para experimentar, mas é bom fazer parte de todo o processo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum comentário para fazer? Regiane, pode falar. Então, nós tivemos em maio a Semana das Mães, eu lancei uma gincana virtual com as mães, e eu sugeri que as mães compartilhassem, fizessem com as crianças em casa uma receita de algo que as crianças gostassem, que elas gostassem. E foi assim muito legal, eles participaram, teve receita de pão, receita de bolo, teve até tapioca, a mãe mostrou todo o processo, as crianças participaram e foi assim muito legal. Eles gostaram muito, e no vídeo você via eles participando, fazendo junto com as mães. Teve algumas mães que usaram touquinha, né, de cozinha, colocaram avental nas crianças, saiu cada pão um mais lindo que o outro. A tapioca eu não sabia, assim, exatamente como fazia, né, sabia como que era, mas nunca tinha visto, e assim, foi sensacional, e as crianças gostaram muito, e eu achei, assim, que foi muito válido, e as mães participaram, e cada um compartilhou a receita que gostou, e o mais legal foi realmente que as crianças fizeram, ajudaram, e a alegria deles. Inclusive teve uma que postou a foto, ela ficou o tempo todo do lado da batedeira esperando, porque ela estava ansiosa para comer o bolo que ela tinha feito junto com a mãe, assim, eu achei fantástico. Olha que relato maravilhoso. E vai colhendo muitas coisas, né? E as famílias vão vendo, né? Principalmente as mães, como a criança pode trazer uma diversão nesses momentos, né? E vira basicamente um ritual da família depois continuar fazendo isso, né? Porque é gostoso realmente, e a criança aproveita tudo e quer ficar ali. Para ela é muito divertido e muito prazeroso estar junto com o adulto em uma função que é do adulto, mas ela pode fazer parte, né? Isso é muito bacana. Então, se você até quiser, Regiane, compartilhar com a gente alguma imagem, alguma foto, pode colocar lá no grupo. Eu não sei se está aberto para comentários, mas eu vou colocar lá. Eu vou jogar para vocês aqui o link para que vocês confirmem a presença de vocês. E eu vou colocar aqui, vou colocar lá no grupo também do WhatsApp, que fica talvez até mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui também. Olha aí, muito bem. Então é só vocês preencher, vocês têm que clicar em editar a resposta, quem já preencheu uma vez, então edita, e daí entra lá, passa a primeira parte, e na segunda vocês vão colocar lá
uma frase, pessoal, tem que colocar, porque assim, é válido a participação se colocou algum comentário lá. Se tiver atividade em branco, eu entendo como se não tivesse participado, tá? Então coloca lá alguma coisinha que chamou a atenção, alguma contribuição, que é bem válido, tá? E depois a gente vai selecionando até essa, porque eu acho bem interessante o que vocês comentam depois, até para a gente trazer depois como uma reflexão às vezes. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Fiquem à vontade. Então, eu quero aproveitar a deixa da colega que acabou de falar. Nós também utilizamos essa coisa da receita para o Dia das Mães, só que a gente elaboramos um caderno de receita, utilizando as receitas que as crianças fizeram com as mães. Nós montamos, junto com o portfólio, está indo, cada criança vai receber a receita dos coleguinhas que mandaram. Também foi muito legal, eles participaram muito. Teve uma criança que se vestiu de chefe de cozinha, foi sensacional também. Que legal. Ficou muito feliz a participação deles, e sem contar que as mães vão receber várias receitas diferentes, né? Uhum. E aproveitando também, te dar parabéns, porque eu estou gostando muito. Muito, muito, muito. Até fiz aqui no nosso quadro, olha, para não perder. Então, que bom, que bom. Fico feliz que esteja gostando mesmo. Estou gostando bastante. Já trouxe umas colegas também que elas não haviam se inscrito, mas tem sempre uma que dá uma... porque a gente, como está gravando bastante atividades, né? Então, às vezes, não dá para participar o tempo todo, mas sempre vem uma, dá uma... E daí a gente compartilha, eu estou compartilhando bastante. Hoje compartilhei com a nossa pedagoga também. Eu estou achando muito bacana. Que bom. Fico muito feliz em ouvir. Muito obrigado mesmo, Roseli. Muito obrigado mesmo. Assim, motiva a gente sempre a trazer coisas boas. E Com é bom certeza. deixar... E nós estamos aqui para aprender umas com as outras, né? Sim. É uma experiência e uma troca, né? É aquilo que eu falo. Os fogos têm que se unir para tornar uma chama maior. Principalmente na educação infantil, que a gente precisa mostrar o nosso brilho, né? E o nosso trabalho nesse sentido. Camila, que ergueu a mão, acho que a Camila pode falar. E aí a gente finaliza. Então, eu também, como a colega ali falou, nossa, tô achando bem legal esses encontros, tô tirando muito proveito de muitas coisas, até para algumas colegas, né, que eu indiquei também, e assim, hoje foi um dos motivos, assim, que me fez querer estar melhor, para eu conseguir acompanhar hoje a formação, assim, então, cada momento, cada ideia compartilhada, isso vai ajudando muito, eu acredito que só tem a agregar para nós, parabéns. Obrigado, cara, fico feliz de saber que você está, mesmo não estando bem, ainda quer acompanhar, né, porque a gente é assim mesmo, né, a gente precisa, mesmo a gente estando... até o encontro passado, teve muito também, falou que se ela podia ou não, porque também tem uma questão legal. Como é opcional esse encontro, então mesmo se tiver atestado, pode participar, porque ele é opcional, não é obrigatório para vocês, né? Mas isso é muito bom saber que mesmo quando é opcional, a gente está buscando, né? E vocês estão de parabéns por todas as contribuições também que estão dando, né? E torna isso bem mais rico, esses encontros mais ricos, e a gente vai tentar propor sempre esse tipo de interação, que eu acho que é bem produtiva, né, e a gente consegue conhecer melhor vocês e também ouvir o que vocês têm a dizer, que tem muito a ver com a escuta que a gente tanto fala, né, a escuta tem que ser para todos, ouvir todos, né, e a gente consegue contribuir um com o outro, e, né, fazendo essa troca com as nossas práticas. Deixa eu ver se a Leide está aqui, se ela quiser dar uma boa tarde, e daí a gente finaliza. Estou sim, Anderson. No aeroporto, cafezinho. Aí, deixa eu abrir a minha câmera. Aí. Então, boa tarde a todas, né? A todos que estão participando nesse curso. Está muito bom. Muitas vivências, né, que a gente tem observado, que as profs estão contando, né? Muitas trocas. É excelente, né, esse momento. Então, uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu vou pedir que todas abram a câmera, quem puder, que eu quero dar um print aqui para a gente fazer uma postagem depois.
E ficar registrado esse momento. A Bibi subindo nos negócios lá e você com cartaz esperando. Sua família, eles querem. Aí, eu vou dar um print aqui. Deixa eu aumentar a quantidade de pessoas, que eu não estou vendo todo mundo aqui. Pera lá. Uhum. Sorriso bem bonito. Aí, ficou legal. Já vou mandar lá no grupo que vocês podem colocarem também, postarem, marcarem educação infantil para a gente dar mesmo um movimento, tá bom? Então, boa tarde a todas, muito obrigado por estarem presentes, pelas contribuições. E qualquer coisa que precisem, estamos à disposição, podem mandar mensagem, tá? Que a gente está aqui para contribuir no que for preciso. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.